Entendimento acerca daquilo que vai ser tratado agora, ó Deus, e mais do que isso, Senhor, nós queremos ser capacitados por este mesmo Espírito para podermos viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Fale ao meu coração através de mim, Senhor, fale ao coração da tua igreja, tanto aqueles que estão aqui, Senhor, de forma presencial, quanto aqueles que estão à distância, que todos sejamos cheios da tua graça, em o nome de Jesus. Amém. Mais um minutinho só em pé. Convido você que tem sua Bíblia a abri-la na primeira carta de Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler o versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Glórias a Deus. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos fazer a leitura deste versículo todos juntos, em voz alta, versículo 9, todos nós. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria que você redobrasse a tua atenção agora aqui no altar para aquilo que Deus tem para falar conosco. Veja bem, antes de nós começarmos a mensagem, né, a explanação daquilo que Deus colocou no meu coração propriamente, eu gostaria de fazer uma pergunta, sem nenhum constrangimento para ninguém dos que estão aqui presentes, mas eu gostaria de saber quem é que está aqui entre nós, você que está conosco neste culto, que ainda não pertence a uma igreja evangélica. Você não é ainda batizado nas águas por imersão, o batismo bíblico que nós estamos acostumados. Quem é que está conosco que ainda não é evangélico? Tem alguém entre nós que não seja? Temos o Samuel, nosso querido irmão. Aliás, já profetizei para o Samuel, falei, por enquanto. Irmãos, já falei isso para ele pessoalmente, por enquanto, né, Samuel? Louvado seja Deus. Deus abençoe você. São os irmãos que eu vejo aqui agora. Isso significa dizer, nós temos ali também, querido irmão, seja bem-vindo entre nós, uma alegria grande tê-lo aqui, de maneira que eu falo nesta noite, através do Espírito Santo, para a maioria absoluta dos irmãos que um dia já entenderam a mensagem, já receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, já se colocaram debaixo do senhorio do Senhor, e alguns há mais tempo, outros há menos tempo, estamos caminhando, e aqueles que ainda não, essas vidas que levantaram as mãos, estão aqui também para aprender da palavra de Deus, para que quando chegar o teu momento, o momento do teu chamado de Deus, para esta decisão tão importante na tua vida, você já conheça também, como caminhar, como andar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Muito bem. Dito isto, eu quero dizer aos irmãos algo que é óbvio, Penso que a maioria dos irmãos já tem essa compreensão. Uma das funções da igreja, uma das atribuições da igreja, é o ensino da palavra de Deus. Claro que não é este o único, a única responsabilidade, o único trabalho, o único compromisso da igreja. Tem outras coisas mais que envolvem a vida da igreja, mas um dos compromissos, uma das responsabilidades que a igreja tem é de ensinar aos irmãos a palavra de Deus. E quando eu falo responsabilidade da igreja, eu me refiro mais especialmente daquele que está aqui à frente. O pastor da igreja, o líder da igreja, é aquele que tem a responsabilidade de ensinar aos irmãos como andar, como trilhar nos caminhos do Senhor. Agora, uma coisa que é muito importante para todos nós,
para mim, para você, é saber, meu querido irmão e irmã, que nós temos o mestre por excelência que nos ensina, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Quando eu digo a igreja tem uma das suas atribuições, uma das suas responsabilidades é ensinar a palavra de Deus, ou uma das atribuições do pastor da igreja, do líder da igreja, é ensinar aos irmãos a palavra de Deus, o caminho de Deus. É claro que nós temos que entender isso, ensinar através do Espírito Santo, porque a bem da verdade é o Espírito Santo quem ensina a todos nós. Ele é o grande mestre. Quando eu trago uma palavra ao coração dos irmãos, como eu faço aqui a cada culto, eu não estou apenas transmitindo conhecimento para os irmãos, mas eu estou junto com a igreja, junto com os irmãos, aprendendo através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala a cada um de nós. Há um versículo maravilhoso na primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 27, que eu gostaria de ler com você. Aqui neste versículo, o Espírito Santo é chamado de a unção, o Espírito Santo. A unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Somos nós ensinados pelo Espírito Santo. Não precisamos e não podemos, preste atenção porque isso é importante e é importante que você tenha um bom entendimento. Não precisamos e não podemos ser ensinado pelos homens. Quando a palavra de Deus diz que não há necessidade de que ninguém vos ensine, certamente está falando das filosofias humanas, dos conceitos humanos que querem levar o homem a viver uma espiritualidade. Nós não podemos aceitar isso. Não somos ensinados pelo homem, nós somos ensinados pela unção. Nós somos ensinados pelo Espírito Santo. É verdade que o Espírito Santo usa homens e mulheres, a quem Ele quiser, para transmitir a sua verdade, mas esta verdade não é própria do pregador, esta verdade vem do Espírito Santo. E uma vez que nós aprendemos dele e sabemos que não é mentira, nós devemos permanecer, ou viver, ou praticar aquilo que nós aprendemos. Amém, irmãos? Nos ensinar os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor, é incumbência do Espírito Santo. Desejar, se aplicar em viver na presença de Deus é responsabilidade de cada um de nós. E este mesmo Espírito que nos ensina é o Espírito que nos auxilia, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Se queremos servir a Deus com integridade, se queremos servir a Deus com fidelidade, mas muitas vezes nos falta a força necessária para andarmos fielmente na presença do Senhor. O mesmo Espírito que nos ensina é o Espírito que nos capacita para andarmos na presença de Deus. Então, se você tem uma necessidade de ajustar os teus caminhos com o Senhor, ou na presença do Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus, e não dê ouvidos, conforme diz a palavra, a vãs filosofias, a ensinamentos de homens que querem nos ensinar o caminho da espiritualidade, quando o caminho nós já aprendemos, que é Jesus Cristo o Senhor, e é o Espírito que nos ensina. Amém, igreja? Muito bem. Quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, e quando nós estudamos, quando nós aplicamos a conhecer a história de Israel, da nação de Israel, desde o chamado de Abraão, a sua peregrinação ali pela terra de Canaã, até a sua morte, Isaque com seus 2 filhos, Esaú e Jacó, e depois a morte de Isaque, e depois a família de Jacó sendo constituída, José, seu filho, indo parar ao Egito como escravo, depois de algum tempo se tornando a governador, conforme os irmãos conhecem a história sagrada, e para lá desce Jacó e sua família, e ali permanecem por 400 anos, conforme a própria
predição que o Senhor havia dito a Abraão, a sua semente será escrava numa terra estranha, mas depois eu os tirarei de lá, os libertarei, e assim o Senhor faz, no tempo determinado. A palavra de Deus diz que o Senhor levanta Moisés, e Moisés é aquele que vai conduzir o povo para fora daquela terra de servidão, de escravidão, caminha com o povo por 40 anos, até que chega à fronteira de Canaã, agora já sob a liderança de Josué, passam o Jordão, entra na terra de Canaã, a terra prometida. Então nós vemos a história, a nação de Israel, desde o chamamento de Abraão até entrando na terra como a terra prometida pelo Senhor, como um exemplo para nós, para nós, a igreja de Cristo. Israel, em toda a sua trajetória, é uma sombra das coisas terrenas, das coisas materiais, para aquilo que Deus já apontava lá na frente de uma forma espiritual. Israel, em toda a sua história, desde a sua formação, do seu chamamento a Abraão, até a entrada na terra prometida, mais de 500 anos depois, é a sombra daquilo que era transitório na vida da nação, na vida de Israel, para se tornar eterno na vida da igreja. Deus constitui Israel, Deus forma Israel, é uma nação sacerdotal, para que Deus pudesse ser o Senhor da nação, de tal forma que Israel vivesse a plenitude daquilo que Deus tinha para ela, a ponto de atrair outras nações para servir também a este Deus. Mas não foi isso que aconteceu, Nós conhecemos a história. Israel desviou-se da presença de Deus. No entanto, na plenitude dos tempos, conforme diz o apóstolo Paulo, o Senhor envia Jesus Cristo, seu Filho, na forma de homem, conforme já havia prometido lá no Éden, quando aquele primeiro casal pecou contra Deus, caiu da presença de Deus, desobedeceu ao Senhor. O Senhor disse à mulher que do seu ventre, disse o Senhor a Eva, do seu ventre sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E no tempo determinado, Deus envia seu Filho na forma de homem, para que agora, a partir de Jesus, da sua morte e ressurreição, aquilo que era visto como sombra na nação de Israel, se tornasse uma realidade através da igreja. Aquilo que era transitório através da nação de Israel, se tornasse eterno agora através da igreja. Veja bem, nós lemos 1 Pedro 2,9, eu gostaria que voltasse esse versículo para mim. Já está aí. Esse versículo, como todos nós sabemos, 1 Pedro 2,9, ele está contido dentro do que chamamos de Novo Testamento. Ou seja, após a vinda de Jesus. Tem o Velho Testamento e aqui o Novo Testamento. Mas se nós lermos este versículo com a lente do Velho Testamento, não faz parte do Velho Testamento. Mas vamos pensar aqui, se a gente fizer a leitura deste versículo, na ótica do Velho Testamento, com a lente do Velho Testamento, nós vamos chegar à conclusão, lendo desta forma, que este versículo se refere a Israel. Se nós lermos assim, nós viríamos então: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este versículo encaixa muito bem no propósito de Deus para com a nação de Israel. Sim ou não? Os irmãos conseguem entender assim? Se estivéssemos fazendo a leitura na ótica do Velho Testamento, não é Velho Testamento. Mas se estivesse este versículo dentro do Velho Testamento, encaixa direitinho com a nação de Israel. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No entanto, como este versículo está dentro do Novo Testamento, ele não se refere a Israel. Ele se refere a quem? A igreja. Amém, irmãos? Esse versículo fala com a igreja.
Então, Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo: vós, igreja, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se Pedro aqui neste texto está falando com a igreja, logo eu entendo, nós entendemos que está falando conosco, comigo e com você, porque nós somos a igreja, nós fazemos parte da igreja do Senhor. Então a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, agora você não vai ver este versículo, como se Deus estivesse falando com Israel, porque aqui no caso não é Israel, é a igreja, mas você não vai ver a igreja aqui de uma forma corporativa, coletiva. Você vai ler este versículo aqui como Deus, e de fato Deus falando pessoalmente e individualmente com cada um de nós. Desta forma nós lemos: mas vós sois a geração eleita, ou seja, eu faço parte, você faz parte dessa geração eleita, do sacerdócio real, formamos uma nação santa, um povo adquirido, eu fui adquirido, você foi adquirido, conforme diz a própria Escritura, não com o preço da prata, do ouro ou de qualquer outra coisa corruptível deste mundo, mas eu e você fomos adquiridos pelo preço do precioso sangue de Cristo, derramado lá na cruz do Calvário, com um propósito, com um objetivo. Qual é? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, este versículo, irmãos, assim como a palavra de Deus, e especialmente todo o Novo Testamento, fala com a igreja, fala comigo, fala com você. Amém? Mas eu disse há pouco que toda a trajetória da nação de Israel, desde o seu chamamento até a sua entrada na terra prometida, era uma sombra daquilo que realmente deveria ser e deveria acontecer, num futuro distante. Ainda falando a respeito do chamamento de Deus para Israel e para a igreja, eu gostaria de ler aqui 2 versículos, Êxodo 19:6, onde o Senhor vai falar exatamente com Israel. Aqui o Senhor falando com Israel através de Moisés: vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja bem que são palavras assim muito, muito parecidas com as palavras de Pedro no Novo Testamento. Vós sereis reino sacerdotal, reinos de sacerdote. Voltando agora para a realidade da igreja, nós temos em Apocalipse, capítulo 5, versos 9 e 10, 2 versículos também maravilhosos que falam a respeito da igreja. Diz o texto, isso aqui é a visão de João, só para te posicionar. João estava preso na ilha de Patmos, teve um arrebatamento de espírito, foi levado até a presença de Deus, e lá João viu coisas extraordinárias, Entre tudo aquilo que João teve a visão, está escrito: cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Segura um pouco esse versículo aí. Veja bem, quando nós olhamos lá atrás no Velho Testamento, nós vemos um povo de Deus, chamado Israel. Amém? Uma nação, um povo. Mas era este o propósito de Deus? Era tudo isso, ou era isso tudo o que Deus queria? Que apenas uma nação, apenas um povo fizesse parte de fato deste povo adquirido, desta nação sacerdotal? Não, não. Quando o Senhor veio, deu a sua vida ali na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, tirou a chave das mãos do diabo para que todo aquele que quisesse a libertação poderia ser libertado agora. A palavra de Deus de forma clara diz que ele foi morto e comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Amém, igreja? Não é mais uma nação, não é mais uma etnia, agora é uma igreja formada por todas as tribos, línguas, povos
e nações da terra. Essa é a igreja do Senhor. Mas, aquilo que o pastor estava dizendo, Israel, em toda a sua trajetória, ela serve como um modelo para nós. E eu gostaria de tratar de um assunto, apenas um assunto específico, dentro desse contexto da nação de Israel e da igreja, que é o sacerdócio. Israel foi chamada para ser uma nação sacerdotal. Eu e você, meu querido irmão e irmã, fomos chamados para sermos uma nação sacerdotal. Sacerdotes do Deus eterno. O Senhor tomou para si homens de todas as nações, tribos e línguas, para que verdadeiramente, vamos ler o verso 10, o que diz: e para o nosso Deus os fizestes, o que, irmãos? Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Aí eu quero aqui tomar apenas este ponto do sacerdócio que está sobre mim e sobre você. Porque se nós pertencemos a essa nação sacerdotal, logo eu e você somos sacerdotes do Deus eterno. Israel, no seu tempo, cumpriu o seu papel de uma forma transitória, como uma sombra, para ser testemunha no seu tempo. Hoje eu e você somos parte da igreja que caminhamos para algo eterno e temos que aprender o que é ser sacerdote, o que deve fazer o sacerdote. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver que os sacerdotes tinham várias atribuições. É só você ler ali o livro de Levítico, especialmente, você vai encontrar ali várias atribuições conferidas ao sacerdote. E Deus escolheu uma tribo, lá no passado, específica para isso, que era a tribo de Levi, a tribo da qual pertencia Arão e seus filhos, e as suas gerações. Arão, irmão de Moisés, foi constituído como sumo sacerdote, seus filhos foram constituídos como sacerdotes, e os demais da tribo para servirem, para serem oficiais no serviço do Senhor nosso Deus. E entre as atribuições que era dada ao sacerdote, ele tinha a responsabilidade de manter o fogo do altar aceso. Amém, irmãos? Manter o fogo do altar aceso. E aqui eu quero que você preste atenção, porque aqui começa a mensagem de Deus para mim e para você. Até agora nós demos aqui uma introdução para você entender, mas a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para o meu e para o seu coração, começa exatamente aqui. Uma das atribuições do sacerdote era manter o fogo do altar permanentemente aceso. O fogo do altar não poderia se apagar, e era responsabilidade do sacerdote fazer isto. Vamos ler Levítico, capítulo 6, versos 12 e 13, o que diz? O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas de quem é a responsabilidade? Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das tuas ofertas pacíficas. Segura aí. O altar do holocausto que ficava no tabernáculo, que Deus havia determinado a Moisés que se construísse. Moisés constrói o tabernáculo, entre tudo aquilo que existia ali no tabernáculo, tinha este altar de bronze, onde era oferecido os holocaustos, os sacrifícios ao Senhor. Era oferta queimada, de cheiro suave, agradável ao Senhor, segundo as normas que Deus já havia determinado. E o sacerdote tinha a incumbência, tinha a responsabilidade de fazer com que este altar estivesse permanentemente aceso.
e a cada manhã ele deveria colocar lenha nele sobre o altar, para que ele não viesse a se apagar. Preste atenção, meu querido irmão e irmã. Eu e você, como sacerdotes do Senhor, temos a responsabilidade de manter este fogo aceso. Amém? É muito interessante, porque nós vamos observar, ainda em Levítico, capítulo 9, versículos 22 ao 24, e aqui vai falar do momento da consagração do tabernáculo ao Senhor, que o primeiro fogo sobre o altar foi o próprio Deus quem colocou. Amém, irmãos? Isso é muito importante, muito significativo. Levítico 9, 22 diz assim: depois Arão era o sumo sacerdote, levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Verso 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, no tabernáculo. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Verso 24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Estava ali o altar preparado com os animais, é assim que era oferecido, imolava o animal, o seu sangue era aspergido sobre o altar, tirava-se o couro, as fressuras, e ali então esquartejava aquele animal e colocava sobre aquela chapa de bronze naquele altar. Mas o altar tinha acabado de ser construído, o tabernáculo tinha acabado de ser construído. Era a consagração daquele tabernáculo, daquele altar ao Senhor. E o fogo para consumir aquele holocausto, o fogo veio diretamente de Deus. O fogo saiu de diante de Deus, de diante do Senhor. Eu quero lhe dizer, meu querido irmão e irmã, nenhum de nós, ninguém tem o poder de colocar o fogo já foi enviado por Deus, o fogo já foi dado no dia do Pentecostes, o fogo já está dentro do meu e dentro do teu coração. Nada, meu querido irmão e minha querida irmã, nós podemos fazer para atear este fogo, mas ao mesmo tempo é responsabilidade do sacerdote manter este fogo aceso. O Senhor já derramou este fogo sobre o teu coração. Você crê nisso ou não? Você sente isso na sua vida ou não? Amém, igreja? Você e eu, nós, a igreja de Cristo, o sacerdócio real, já recebemos o fogo do céu, já recebemos o fogo do alto, o fogo já está dentro de você, meu querido irmão e irmã, mas cabe a cada um de nós manter este fogo aceso. Amém? Manter este fogo aceso. É interessante porque uma única vez o Senhor acendeu o fogo. O Senhor não acendeu o fogo a cada manhã. O Senhor acendeu o fogo uma única vez. O Espírito Santo de Deus já foi derramado sobre a tua vida. O fogo já está sobre a tua vida. Não é Deus que vai descer a cada manhã para acender o fogo no teu coração, mas cabe a mim e a você, a cada manhã, colocar lenha neste fogo, para que a chama não se apague. Amém, igreja? É responsabilidade do sacerdote, e eu e você fomos chamados para fazermos parte de uma nação de sacerdotes. Nós somos sacerdotes do Deus eterno. É muito triste, às vezes, irmãos, nós ficarmos vendo pessoas que ficam dependendo desse e daquele para... Não, meu irmão e minha irmã, você já tem o Espírito Santo, você já tem a presença, você já tem o fogo. Se levante e a cada manhã coloque lenha neste altar. Coloque lenha neste altar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Veja bem, tem algo muito importante que é necessário que você saiba também, dentro desta responsabilidade que nós temos enquanto sacerdotes do Senhor. Deus não aceita fogo estranho. Amém? Deus não aceita fogo
estranho. Levítico capítulo 6, versos 8 e 9. Levítico 6, verso 8 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, verso 9, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto, será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo arderá nele. Louvado seja Deus. Vamos lá, Levítico 10, 1 e 2. Esse é o verso que eu queria. Levítico 10, versos 1 e 2. Agora sim. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Verso 2. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Amém, irmãos? Dissemos aqui que o Senhor acendeu o fogo do altar do holocausto, por ocasião da consagração do tabernáculo e do altar. Deu ordem aos filhos de Israel, aos sacerdotes de Israel, que a partir dali, a cada manhã, eles deveriam alimentar aquele fogo, colocar lenha sobre aquele fogo. E tudo quanto se fizesse e fosse oferecido ao Senhor, deveria ser através do fogo tirado do altar. Porque o fogo tirado do altar era o fogo que veio do céu, é o fogo que veio de Deus. Aqui nesses dois versículos, Levítico 10, 1 e 2, está falando de dois sacerdotes, filhos de Arão. Arão, o sumo sacerdote, seus filhos sacerdotes, Nadab e Abiú. Eles foram oferecer o incenso ao Senhor. Tomaram ali o incensário, com todas as ervas aromáticas que compunham aquele incenso, e deveriam atear fogo ali, para que aquela fumaça subisse como um cheiro suave diante de Deus. No entanto, a palavra de Deus diz, embora não seja explícita, que eles pegaram um fogo estranho, ou seja, um fogo que não era ali do altar. De onde eles pegaram aquele fogo, nós não sabemos. A palavra de Deus não é clara. Mas o que é claro é nós entendermos que não foi do altar. É de onde, de fato, eles deveriam ter apanhado o fogo. Mas porque eles pegaram fogo estranho, fogo que não era do altar de Deus, fogo que não era Deus quem havia aceso aquele fogo, a palavra de Deus diz que o Senhor se indignou, se irou a ponto de fulminá-los, matá-los ali. Morreu os dois filhos de Arão, morreu os dois sacerdotes, porque quiseram oferecer algo a Deus que não tenha vindo da parte de Deus. Preste atenção, meu querido irmão e irmã, isso é muito importante para todos nós. Nós não podemos querer oferecer nada ao Senhor com fogo estranho, ou seja, que vem da nossa própria carne, da nossa própria natureza humana. Eu não posso, meu querido irmão e irmã, estar aqui à frente transmitindo a palavra, pregando a palavra, apenas por conta do meu conhecimento, do meu intelecto, dos meus estudos. Embora é importante estudar, é importante se preparar, é importante preparar o incensário, com todas as suas ervas aromáticas, mas na hora de apresentar ao Senhor, tem que ter fogo de Deus. Amém, igreja? Tem que ter fogo de Deus na pregação, tem que ter fogo de Deus no louvor. Não basta apenas tecnicamente conhecer a música, conhecer o instrumento, trazer aqui a melhor performance humana, carnal, natural. É importante se preparar sim para o louvor, para a adoração, mas na hora de subir neste altar para cantar e para louvar, tem que ter fogo do céu queimando, para que isso chegue como um cheiro suave na presença de Deus. Amém, igreja? É desta forma que precisa ser. É desta forma que precisa ser. Não era apenas um ritual. Sair balançando o incensário e a fumacinha vai subindo. Não, aquilo ali era coisa santa, aquilo era coisa sagrada, era coisa que vinha de Deus e para Deus. Portanto, tinha que ser fogo do altar. Amém?
É muito triste, irmãos, porque principalmente nós que estamos aqui à frente, e quando eu digo nós, eu falo os pregadores, eu falo o pessoal do Ministério de Música, enfim, aqueles que estão aqui à frente, são muito tentados, nós somos muito tentados a apresentar uma performance que agrade as pessoas. O que você achou da mensagem, Paulo? O que você achou do louvor? Irmãos, aquele que está aqui à frente tem que procurar agradar a Deus. O culto não é para mim nem para você, o culto é para Ele. Hoje eu não gostei do louvor. Nossa, desafinou. O quê? Papapá. Meu querido irmão, tudo bem. Não estou aqui pregando que se faça as coisas de Deus de forma relaxada. Não é isso não. Amém, irmãos? Quem quer estar aqui tem que estar muito bem preparado. Se é para pregar, tem que ter conhecimento da palavra. Se é para louvar, tem que ter conhecimento do que está fazendo. Se é para servir em qualquer área, tem que saber o que está fazendo. Não estou pregando aqui que se faça a obra de Deus relaxadamente, até porque isso traz condenação. A palavra do Senhor diz que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então nós temos que fazer as coisas de Deus em qualquer área. Qualquer área. Nem que seja para lavar banheiro. Tem que fazer com esmero. Amém, irmãos? Porque tudo que fazemos deve ser para Deus. Deus tem que se agradar da palavra que está sendo pregada agora. E a palavra que está sendo pregada agora, ela não precisa ter, ou não basta ter apenas conhecimento, não basta ter apenas preparação, não basta apenas ter esboço, ela precisa ter fogo. Fogo, e não pode ser fogo estranho, tem que ser fogo que vem do céu. John Wesley já disse que ou você coloca fogo no teu sermão, ou você coloca o teu sermão no fogo. Se o teu sermão não tiver o fogo do Espírito Santo, é melhor colocá-lo no fogo. Queima ele, não serve para nada. É fogo estranho. Amém, igreja? E assim é para tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor nosso Deus. Não digo que aquilo que nós fazemos não deve chegar de forma agradável à igreja. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, que aquele que está aqui tem que ter o cuidado e a preocupação de saber que você tem que agradar a Deus. E eu e você, em qualquer coisa que fizermos para Deus, nós temos que saber que temos que fazer para Deus, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. A oferta de holocausto, como nós já vimos, era uma oferta queimada, em sacrifício ao Senhor nosso Deus. E aquela oferta, ela passava a noite inteira queimando. Nós já lemos esse versículo, mas eu gostaria de ler outra vez. Levítico capítulo 6, versos 8 e 9. Nós já estamos aqui encaminhando para o final. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. Toda a noite. Se preparava o holocausto, colocava sobre o altar já estava queimando, porque o fogo não se apagava, e aquilo ali deveria ficar durante toda a noite, queimando. No dia seguinte, na manhã seguinte, o sacerdote ia lá e colocava mais lenha no altar, para que o fogo não se apagasse. Mas tem um detalhe, que não é só um mero detalhe, mas que é importantíssimo, que os sacerdotes lá no Velho Testamento fizessem, e que eu e você, como sacerdotes deste tempo, devemos fazer também. Nós vamos encontrar isto nos versículos 10 e 13. Verso 10. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto do altar. Veja bem,
O holocausto tinha sido oferecido, passou a noite toda queimando. No dia seguinte, o sacerdote deveria colocar lenha ali naquele altar, mas antes dele colocar a lenha no altar, ele precisava fazer o quê? Remover as cinzas. Amém, irmãos? Remover as cinzas. Ele se paramentava, né? O sacerdote vestirá sua veste de linho, vestirá suas calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. Verso 11. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. Meu querido irmão e irmã, preste atenção nisso. Essa era uma responsabilidade do sacerdote, remover a cinza. Por que, irmãos? Porque certamente todos nós sabemos, conhecemos isso, se aquela cinza permanecesse ali, ela iria criar dificuldades, para que o altar pudesse estar pleno, no seu fogo, mesmo colocando ali a lenha. Então era necessário antes retirar a cinza. Todos nós sabemos, ou pelo menos a grande maioria com certeza sabe, pessoas que já tiveram essa experiência de um fogão de lenha, ou tem a experiência de um forno de lenha. De quando em quando você tem que fazer o quê? Remover a cinza. Não pode simplesmente ir colocando a lenha ali sobre a cinza, porque a cinza vai acumulando e você acaba não tendo espaço, e a lenha e a cinza ela não vai permitir que o fogo, apanhe adequadamente naquela lenha. Então, antes de colocar a lenha, é preciso remover a cinza. Talvez você pergunte, pastor, mas e o que significa isso? Eu coloquei aqui apenas como alguns exemplos que nós podemos ter, e algumas pessoas estão carregando dentro delas, e isso está impedindo com que o fogo do Senhor, verdadeiramente possa exercer ali plenamente a sua função. A cinza do ressentimento, a cinza da mágoa, a cinza da ira, a cinza é tudo aquilo que de alguma forma vai impedir a tua comunhão plena com Deus. É preciso antes de colocar a lenha. E o que é a lenha? A lenha é a oração, a lenha é a meditação na palavra de Deus, a lenha é a consagração, é o jejum, é a santificação, é a comunhão com a igreja. Tudo isso é que vai trazer vida, tudo isso é que vai alimentar o fogo da presença de Deus em nós. E a cinza, aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, aquele que atrapalha o fogo da presença de Deus em nós, conforme o pastor já disse, tudo aquilo que de alguma forma vem impedir a nossa comunhão com Deus tem que ser tirado, tem que ser eliminado. São cinzas que vai prejudicar, e muitas pessoas têm sido prejudicadas na sua vida espiritual, justamente porque não têm o cuidado, talvez não tenham sido ensinados até agora, mas hoje estão sendo ensinados. Antes de você dobrar os teus joelhos para orar, para falar com Deus, para colocar a lenha na meditação da palavra, na consagração, no jejum, na comunhão com a igreja, você tem que fazer uma limpeza, tirar fora, viu? E vou falar mais, igreja, às vezes quando nós falamos, como eu estou pregando agora aqui a respeito disso, parece que apenas as coisas ilícitas são aquelas que nos separam de Deus, que nós chamamos de pecado. Parece que apenas isto é aquilo que separa de Deus, mas na verdade, irmãos, até mesmo as coisas lícitas, quando nós fazemos de tal forma que venha impedir o nosso relacionamento pleno com Deus, são cinzas que precisam ser tiradas. Não é só o pecado da carnalidade, não é só os sentimentos ruins, de mágoa, de ressentimento, de ira, e inveja, coisas semelhantes a essa, mas às vezes até mesmo as coisas que nós reputamos como lícitas, e de fato são, mas se vividas em excesso, qualquer coisa em excesso pode
dificultar o nosso relacionamento com Deus, dificultar com que este fogo do Espírito Santo, ele possa agir plenamente em nós. Eu vou dar aqui apenas um exemplo. E eu sei que é uma coisa difícil o que eu vou dizer agora aqui, mas é importante que se diga. Aliás, a bem da verdade é que tudo que é em excesso atrapalha a nossa comunhão com Deus. Amém, irmãos? Mesmo as coisas lícitas, por exemplo, o trabalho. O trabalho é uma coisa lícita. Mas se nós trabalharmos de tal maneira que nós não tenhamos tempo para colocar lenha no altar, aquilo ali é cinza que está nos atrapalhando. Ah, pastor, mas todo mundo tem que trabalhar. É verdade. Todo mundo tem que trabalhar, e principalmente aqueles que trabalham em empresas têm uma dificuldade maior, porque a empresa exige e você tem que fazer o que tem que ser feito. Mas você tem que buscar de Deus uma direção, uma orientação, para que mesmo trabalhando, como todos nós devemos trabalhar, nós temos que ter tempo para Deus. Trabalhar e não pelas coisas que perecem, não pelo pão que perece, mas trabalhar antes pelo pão que permanece. Amém, igreja? Se você trabalhar mais da medida, mais da conta, aquilo ali são cinzas que estão atrapalhando o fogo da presença de Deus na tua vida. O lazer é algo lícito ou ilícito? É lícito, não existe nenhum pecado nisso. Mas se a pessoa tirar o tempo dela para o lazer, de tal forma que este lazer venha atrapalhar a comunhão dela com a igreja, são cinzas que precisam ser tiradas. Amém, igreja? Ah, pastor, mas eu não tenho o direito, então, de me divertir? Claro que você tem. Ninguém está falando a respeito disso, nós estamos falando de excessos. Amém, igreja? Excesso, preste atenção. Dormir é ruim ou é bom? Mas se você dormir demais, é cinza, é excesso. Amém? É excesso. Tudo tem que ter a medida certa, irmãos. A palavra de Deus, de forma clara, diz que há tempo determinado para todas as coisas. Você e eu não somos privados de absolutamente nada daquilo que é lícito, daquilo que Deus nos permite. Nós não somos privados, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de coisas que impedem, que atrapalham a nossa comunhão, o nosso crescimento, o fogo da presença de Deus na nossa vida. E creio que todos nós aqui somos inteligentes o suficientes para entender isso. Amém, igreja? Não estamos pregando aqui nenhum fanatismo, não. Viu? Não somos radicais em absolutamente nada. Mas o que nós precisamos é entender, porque muitas vezes parece que os olhos são vendados. Nós pregamos sobre isso alguns dias atrás aí. Parece que os nossos olhos são fechados, nós não conseguimos enxergar. E ainda encontramos justificativas. Não, pastor, porque eu preciso. Não, porque não sei o quê. Não, porque... Amém, amém. Amém, eu não cuido da vida de ninguém, eu prego a palavra de Deus, mas pelo amor de Deus, não pode deixar as cinzas apagar o fogo da presença de Deus na tua vida, seja ela ilícita ou lícita, qualquer coisa que atrapalhe a minha comunhão com Deus, isso eu tenho que rever, eu tenho que ponderar. Amém, igreja? Você entende isto? Não bastava ao sacerdote a cada manhã chegar lá e colocar lenha no altar. Antes dele colocar a lenha, ele precisava remover a cinza e levar para fora do arraial. Para fora. E aqui é muito significativo e nós já estamos encerrando. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós somos hoje este templo, nós somos hoje este santuário. E dentro deste santuário, dentro deste templo, existe um altar que é o teu coração, que é o nosso coração. E toda a cinza tem que ser removida dali e ser lançado para fora. Amém, igreja? Para fora, viu? Elimina da tua vida, tira da tua vida. Você é o templo do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo. Viu? Remove, limpa o altar, restaura o altar,
joga as cinzas fora, coloca lenha neste altar, e você pode ter certeza que todo o teu serviço, por maior ou menor que seja no reino de Deus, subirá como um cheiro suave na presença do Senhor. O mínimo que você puder fazer, ou o máximo que você puder fazer, se fizer no fogo do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, para agradar a Deus, fora da força da carne, fora do fogo estranho, mas na presença de Deus, na direção de Deus, você pode ter certeza que vai ser recebido como algo agradável ao Senhor. E eu penso, irmãos, que este é o propósito de todos nós, todos nós. Eu me lembro de manhã, que nós trazemos a mesma mensagem no culto da manhã e no culto da noite. E me lembro de manhã ter dito o seguinte, que principalmente em empresas acontece isso. Às vezes, num determinado setor, são lá 4, 5 funcionários ou mais, não sei, e de repente todos têm que estar empenhados ali para a execução de alguma coisa, e sempre tem aquele que faz corpo mole, aquele que... Mas o serviço tem que sair, e então... aquele que faz corpo mole acaba pesando em cima de outro, aquele que passa maior parte do tempo dentro do banheiro do que trabalhando, não sei se existe isso por aí ou não, aquele que às vezes passa mais tempo com o celular do que fazendo o que tem que ser feito, também não sei se existe isso, de repente não, E o interessante é o seguinte, que chega no dia do pagamento, todo mundo vai receber igual, porque o serviço foi feito, foi executado, e cada um vai receber igual, porque faz parte daquela equipe. E aí fica aquele problema, que um tem que fazer mais, porque o outro não está fazendo aquilo que deveria fazer. Mas, diante de Deus, não será assim. Então, não adianta fazer corpo mole, viu? Não adianta achar que o outro vai carregar para você, porque pode até acontecer, mas lá no dia, cada um receberá segundo as suas obras, segundo aquilo que foi feito. Se você fez mais, você vai receber mais. Se você fez melhor, vai receber melhor, e assim por diante, porque Deus, Ele é justo. Viu? Então, se você faz parte desta nação de sacerdotes, e eu sei que você faz, faça a tua parte. Viu? Não deixa os outros te levar, não. Faz aquilo que lhe cabe, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que naquele último dia, no dia da recompensa, todos nós possamos vibrar, juntos, por aquilo que nós conquistamos, porque a palavra de Deus diz que nós fomos chamados das trevas para anunciar o reino daquele que nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Amém, igreja? E você é o templo de Deus, e o teu coração é o altar de Deus, que tem que estar livres das cinzas, com a chama do Espírito sempre acesa para a glória de Deus. Coloque-se de pé no teu lugar. Vamos falar com Deus, Eu quero que, pelo Espírito Santo de Deus, cada um de nós saiamos daqui fazendo essa reflexão. Fala, Senhor, se houver alguma coisa que atrapalhe a minha comunhão contigo, se houver alguma coisa, Senhor, que o Senhor considera como cinza, que isso seja tirado de mim. Amém, igreja? Que seja tirado, Senhor. Eu não quero ser um altar carregando cinza. Quero ser um altar que venha a arder o fogo da tua presença. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa, quando chegar aquele glorioso dia e ouvirmos da parte do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Amém? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Será glorioso isso, irmãos? Agora eu fico imaginando quão terrível será para aquele que de repente tiver que ouvir, e espero que não seja nenhum de nós que estamos aqui, nem de forma presencial, nem você que está conosco nesta live,
Que o que eu vou dizer agora, que diz a palavra, que não seja na minha vida nem na tua vida. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Senhor, mas nós tivemos na tua igreja. Senhor, mas nós fizemos isso. Você lembra o que diz a palavra de Deus? Curamos os enfermos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos, em teu nome fizemos. Fogo estranho, Deus não vai aceitar. Então que o Espírito Santo nos capacite. Senhor, me ajuda a remover toda a cinza, tudo aquilo que impede a minha comunhão plena contigo. Senhor, me ensine cada dia a colocar lenha neste altar. O fogo não pode apagar. Amém, igreja? O fogo não pode apagar. Esse fogo já foi aceso uma vez. Agora cabe ao sacerdote alimentá-lo todos os dias. Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja neste dia, Senhor. Somos uma nação sacerdotal, chamados, querido Deus, para realizar a tua obra. Ó Deus, e nós aprendemos através do teu Espírito Santo, que uma das funções do sacerdote, Senhor, era manter o altar aceso, era manter o altar limpo, para que tudo o que ali se oferecesse a ti, pudesse chegar à tua presença como um cheiro suave, como um perfume agradável às tuas narinas. Aqui está, meu Deus, de forma presencial e à distância, um povo que quer servi-lo, Senhor, em santidade, um povo que quer servi-lo, querido Deus, com integridade. Nós queremos servi-lo, ó Deus, cada dia melhor. Meu Deus e Pai, em nenhuma área da minha vida, em nenhuma área da vida dos teus filhos que haja excesso, Senhor. Ó Deus, que nós sejamos verdadeiramente moderados, equilibrados, mesmo, ó Deus, nas coisas lícitas, para que nada, Senhor, venha a acumular cinzas dentro do nosso coração e impedir o nosso relacionamento pleno contigo, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos nos aplicar cada dia mais à oração, que nós possamos nos aplicar cada dia mais à meditação na tua palavra, que nós possamos nos aplicar cada dia mais à consagração, à santidade, ó Deus, ao serviço da tua igreja, ao serviço do teu reino, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, Israel, Senhor, foi uma sombra para aquilo que hoje é a igreja. Israel, Senhor, caminhou, Senhor, no material, no físico. Nós queremos, ó Deus, caminhar, Senhor, no espiritual. Nós queremos caminhar, querido Deus, no eterno e não no transitório. E sabemos, Pai, que tudo quanto nós fizermos aqui, ó Deus, no fogo do teu Espírito, na presença do teu Espírito, na direção do teu Espírito, Senhor, subirá a tua presença como um cheiro suave diante de ti. Meu Deus, que a nossa performance, Senhor, não seja para agradar ao homem, mas seja para agradar a ti. Nós glorificamos, nós exaltamos, nós bendizemos o seu nome hoje e sempre. Amém. Amém. Se esta palavra de alguma forma falou contigo, aplaude e glorifique o Senhor. Bem alto, bem forte. Louvado seja Deus. Bendito seja o nosso Deus.